Salve, salve, pessoal! Hoje o Podcine vai expurgar todas as ideias acerca de filmes de terror psicológico. Estamos aqui em companhia, nada mais, nada menos do que um grande amigo, Eric. Muito obrigado por ter participado aqui hoje do Podcine. Sei que é uma correria lá na barbearia, Bastante. Mas fico lisonjeado de estar aqui hoje. Que isso, prazer todo meu estar aqui. Cara, já começa falando uma coisa. O que é terror psicológico? Terror psicológico? Galera que tá assistindo, vamos lá, o Vitor. O Vitor é um cara que trabalha com a gente, você conhece ele. Sim, sim. Ele não sabe o que é terror psicológico. O que é? Terror psicológico é basicamente situações, né, que dão medo nas pessoas no dia a dia, né? O comum do seu dia. Por exemplo, tem gente que tem medo de barata, né? Um filme de barata vai dar medo nessa pessoa. Demais. Entendeu? É um terror psicológico pra essa pessoa. Às vezes a pessoa tem medo de não ouvir, de não enxergar, e esses filmes exploram bastante essa questão de realmente medo exclusivo de um certo nicho de pessoas. Certíssimo. Eu acho que para exemplificar, para ficar bem interessante, não sei se você vamos relacionar esse exemplo. Existe o terror, o horror e o terror psicológico. Sim. Vamos tentar exemplificar aí. O horror. O horror é quando você cria aquela tensão e aí você tem um filme que tem uma porta. Vamos imaginar assim. E aí o cara vai abrir aquela porta e tá abrindo, de repente tem aquela explosão e sai aquele monstro e pega. Esse é o horror. Isso é o horror. O terror psicológico seria mais ou menos assim. A mesma cena, a porta, o cara vai abrir a porta, aquela musiquinha, ele abre a porta, de repente, tudo devagarzinho, de repente tem um corredor. Aquele corredor cheio de porta, você vai andando e você não sabe o que pode sair dessas portas. Exatamente. É mais ou menos isso? É você construir Exatamente. todo um clima. Esse Sim. é o terror psicológico? Sim, é que o terror psicológico ele pode ser ingressado em vários tipos de terror, né? A gente tem o trash, que é desde o Freddy Krueger até os outros vilões do terror, né? E também tem o terror sobrenatural. E é criado um terror psicológico antes que esse personagem principal apareça, né? Tem aquela musiquinha, aquela tensão antes de abrir a porta, né? Como você disse. O climinha todo. Isso já é um terror psicológico. Você ter medo do que vai ter atrás dessa porta. Mesmo você, por exemplo, sendo bem óbvio que vai ter alguém ali, entendeu? Você sabe que vai ter o personagem ali, você vai abrir a porta e mesmo assim você vai se assustar. Ou seja, dentro do gênero horror, a gente tem diversas ramificações dentro do gênero. Sim, sim. O horror, o gore, essa coisa do sangue. Eu acredito que o horror mesmo já é essa coisa de você ter aquela cena de causa espanto. Pô, o Freddy Krueger, por exemplo, Nossa. é um horror, né? Que abre vísceras. Uhum. Isso seria horror bem terror mesmo. E o psicológico já é coisa que mexe mais numa construção de uma cena. Sim. Isso é legal. Você tem algum filme pra exemplificar pra gente? Temos Que vários você goste, aí. por exemplo? Temos vários. Começando por um filme que é até recente, ele, se eu não me engano, é de 2017, é o Corra. Esse Ele filme é um terror fenomenal, psicológico cara, esse muito filme. bom. Você vê que não tem um personagem que é espantoso ali, todo maquiado, cheio de sangue, mas são situações que colocam as pessoas numa saia justa, vamos dizer assim, né? Que é, né, contando o contexto do filme, é um homem negro que se relaciona com uma mulher branca. Sim. E ele vai conhecer, né, a família dela numa casa distante, e já chegando nesse local ele vê aquela questão clichê, né? A família branca com os empregados negros, né? E fica morando nessa casa, assim, morando entre aspas, né? Ficando nessa casa, ele começa a perceber que o comportamento dessas pessoas é meio esquisito. Isso deixa você um pouco desconfortável. Né? Sim, isso é o terror psicológico. Engraçado isso, né? Tem pessoas que não se sentem bem nessas situações, né? E é isso que o filme procura explorar. É uma pessoa, né? Como a gente pode ver hoje no contexto social pelo racismo estrutural, racismo cultural e tal. Uma pessoa negra não se sente bem com pessoas que vão julgá-la. Tem a questão que você fica em situações desconfortáveis, né? Ele começa a perceber que as pessoas agem de forma diferente com ele. E mesmo as pessoas que ele fica feliz ali na questão que são negros, de um negro para outro negro, ele também se sente desconfortável, porque é o mesmo tratamento que as outras pessoas têm com ele. Né? É aquela questão meio de esnobar, deixar de canto, ou às vezes querer explorar as questões físicas dessa pessoa ao invés de ver como ela é como um ser humano, realmente.
E tem uma cena que também... Isso foi o que mais me deixou com medo. E é uma cena que foi indicada pra vários prêmios. Que é uma hora que ele tá sentado na poltrona, de frente pra mãe da namorada dele. E ela começa a entrar numa hipnose com ele. Fazendo barulhinho com a xícara lá. Essa cena me dá muito medo, porque, por exemplo, quando você vai num psicólogo, como você fica? Você fica de frente pra ele, contando tudo o que você sente. Isso me dá medo. Essa é uma parte que explora a parte do terror psicológico na minha cabeça. O interessante desse filme é muito legal porque você não vê... É claro, se nós formos pegar pelo lado sobrenatural, tem todo esse lado, né? Nós não vamos dar nenhum spoiler pro pessoal que tá em casa assistindo. Sim. Mas o que dá medo nesse filme é que são coisas corriqueiras, né? Sim, que vai acontendo. Tem toda Você não consegue social. pensar que aquilo vai acontecer. Cara, e o filme é demais, é demais. Aquela cena do cara correndo, ele sai de noite, eu acho que ele tá desconfortável, acho que ele vai fumar, se eu não me engano. Sim. E aí ele para e tem o jardineiro, cara, que vem correndo de frente com ele, assim. Cara, aquela cena dá um desconforto tremendo. O filme é muito bom. E o diretor também, eu acho que ele tá sendo considerado no gênero de terror, ele assim, é um grande achado, cara. Ele é uma mente brilhante, que é o Jordan Peele. Ele é uma mente brilhante, depois ele fez o Nós também, né? Nós também é uma crítica social e um terror psicológico também. Ele tem bastante disso, de colocar críticas no meio do filme, né? Essa questão ele costuma colocar personagens em situações reais. Por exemplo, que eu te falei do racismo na casa dessa família. E isso realmente existe, isso realmente acontece. E é algo que tem que ser discutido e ele consegue ingressar isso em filmes. Normalmente a gente vê isso em filme realmente de protesto, ou em filmes contando a história de uma pessoa específica, a gente não vê em gêneros comuns. Não. Entendeu? Então é uma forma de ingressar a luta e a crítica dele sobre esse assunto. Sabe o que é muito estranho? Porque nada melhor como terror pra poder fazer uma crítica à sociedade, sim, né? Sim, nossa. E durante muito tempo nós não vimos isso, essa crítica, né? Era o gore mesmo, né? O terror de você ter medo do massacre da Serra Elétrica, o cara cortava a cabeça. Né? E... Psicodélico. Demais. demais. E de um tempo pra cá, essa crítica social dentro dos filmes de terror, principalmente no gênero de terror psicológico, ela tem sido dado uma crescente, né? Ela tem crescido bastante. Se a gente for pegar um outro filme que você acha muito interessante, que é Uma Noite de Crime, putz, que crítica tem ali. É uma crítica bem política, né, no caso. São a questão das pessoas que querem tirar a liberdade, né, colocar coisas absurdas no governo, então... Já pensou acontecer na vida real isso? Pelo amor de Deus, eu não sobrevivo 2 horas. Não, e a crítica maior é que quem é bem estruturado, quem tem uma vida social... Sim, quem tem um poder aquisitivo maior. Elas com um poder aquisitivo maior, elas conseguem ter uma segurança maior, né? Pro pessoal de casa que não conhece, Uma Noite de Crime nada mais é do que uma noite no governo... é só nos Estados Unidos ou é no mundo? Se eu não me engano, é só nos Estados Unidos. É só nos Estados Unidos? São 12 horas que lá pode cometer qualquer crime. Exatamente. Essa é a premissa. Durante uma noite no ano, por 12 horas, você pode cometer qualquer crime que você não é punido. Não é punido. Eles vão expurgar, eles vão liberar toda aquela raiva. Sim. E a ideia do filme é colocar isso no primeiro filme como uma coisa boa, né? O primeiro filme, na verdade, não é a primeira noite de crime. A primeira noite de crime veio depois. O primeiro filme coloca a questão de uma família rica, né, que tem uma segurança maior e vai acontecendo várias coisas, né, as pessoas vão tentando invadir a casa delas, elas vão vendo o que vai acontecendo pela cidade, né, notícias e tal. E o que mais chama atenção nesse primeiro filme é a questão de como essa família se comporta, né, no contexto, nas 12 horas. Uhum. Por eles saberem que estão seguros, eles ficam tranquilos. Não tá nem aí. Nem aí com nada, com ninguém. A não ser a filha, né, que talvez... Não tá nem aí com ninguém. E é isso, é a principal crítica. Você, se você tá na sua zona de conforto, você tá seguro, você não tá nem aí com quem. Dentro da sua bolha. Exatamente. E é onde o filme vai pegar. O segundo, ele pega na classe social menor. O terceiro, ele consegue entrar em um conjunto, mas ele é mais focado em uma empresa, né?
como uma empresa se comporta nessa noite, e a primeira noite mostra como realmente aconteceu, como foi inserido isso na sociedade, né? E o interessante é que essas pessoas, no filme, né, elas respeitam bastante isso. São 12 horas, ela tá pra matar uma pessoa, acabou as 12 horas, Eles param. para. E durante o ano inteiro não comete mais nenhum crime. É fenomenal, é uma ideia bem interessante. Eu confesso pra você, Eric, eu confesso que eu tenho medo desses terror psicológicos. Eu também. tenho muito mais medo do que, por exemplo, assistir um filme de espíritos. Porque existe um cara que tá aí e tal, ele tá de boa assistindo um filme, um terror psicológico, e de repente ele vê e você pô, eu quero fazer isso daí. Isso dá gatilho, de repente sim. ele quer fazer, você tá doido, cara. Isso dá gatilho pras pessoas, sim. É gatilho, né? Uhum. A gente não pode generalizar isso, porque todo filme pode despertar um gatilho, depende da pessoa. Sim. Mas eu tenho muito medo. O Vitor mesmo, ele é um cara que se ele assistir um filme desse, ele vai querer fazer uma coisa com o cara. Ô, louco. Não, então eu fico meio com o pé atrás desse tipo de filme. Embora eu goste bastante. Gosto muito. Eu tava comentando com você do Hannibal Lecter, que é Silêncio dos Inocentes, e a trilogia Dragão Vermelho. Eu acho demais esses filmes que trabalham a mente da pessoa, que você não precisa de muito pra assustar, né? Sim. Principalmente se pega uma pessoa que é igual como eu, que é medroso pra caramba, então eu vou assustar fácil. Mas é um gênero que me chama muita atenção. Ô Eric, tem mais algum filme que você se interessa pra caramba nesse gênero? Tem, mas ele ingressa um pouco também a questão do terror sobrenatural. Mas é bem pouco nesse filme. Chama Amizade Desfeita, se eu não me engano, ele na verdade chama Dark Web, alguma coisa assim. E na tradução virou Amizade Desfeita. Tem 2 filmes. Bela tradução. Se eu não, uma tradução super certinha. Se eu não me engano, são 2 filmes. Começa basicamente a tela de um computador, como se fosse uma chamada no Skype. E as pessoas vão conversando nessa chamada e vai acontecendo várias coisas. Uma menina foi submetida a vários vídeos ali comprometedores e a partir disso ela cometeu um suicídio. E pessoas foram divulgando o vídeo do suicídio, foi acontecendo várias coisas. E as pessoas que estavam no meio social dela, os amigos, estavam numa chamada conversando sobre o que aconteceu. E começa a acontecer várias coisas meio psicodélicas com o computador deles, né? De início você acha que é um hacker, você acha que é uma coisa, mas você vai vendo que é um ser mesmo. Como se fosse ela entrando no... E aí já parte pra fora do questão do terror sobre eu conheço esse filme psicológico, né? E eu tava vendo que é considerado um marco, assim, atualmente. Gosto bastante desse gênero. Eu acho que o meu diretor favorito, sem sombra de dúvida, acho que você vai concordar, é o Hitchcock. Ele constrói uma narrativa do terror psicológico ali, muito boa. Que é muito boa, muito interessante. Eric, nosso tempo tá terminando. É uma delícia. O papo, quando flui bem, como diz nosso amigo Igor, quando flui bem, acaba mais rápido. Sim. Mas antes de acabar, eu te dei uma tarefa. Nós temos um quadro aqui que nós costumamos chamar de O Pior Filme do Mundo. Isso foi narração do Vitor. E você trouxe algum filme que você considera o pior filme do mundo? Porque eu vou assistir no próximo Pode Sim, se eu não assistir, e vou já iniciar ele comentando sobre esse filme. Por favor. Vamos lá. Ele também é um terror psicológico, mas é um terror psicológico muito ruim. Se eu não me engano, é até da própria produtora que fez esses filmes que a gente comentou, a Blumhouse. Basicamente, é um cara preso dentro de uma caixa e o filme se resume nisso. Eu acho que só usaram uma câmera e um caixote de feira. É orçamento? O orçamento bem baixo mesmo. Acho que gastaram $30 pra fazer o filme. É só o cartão de memória mesmo e o caixote. Mas um caixote mesmo? Uma caixa? É um caixote. E aí, como é que chama o filme? Enterrado Vivo. Enterrado Vivo? Não é o de 1990, é o de Não 2010. é o cara do caixão, que ele é enterrado num caixão. Depois ele volta pra casa. Não, esse é o de 1990. Esse é Enterrado Vivo mesmo. É Enterrado Vivo. Esse filme me tinha medo. É 2010 esse que eu tô te falando. É então, um novo. Esse chama...
Enterrado Vivo. Enterrado Vivo. É o mesmo de título. 2010. Mesmo título, só que realmente não é esse nome Então, porque no original. o Enterrado Vivo, o original, ele fica no caixão, tá? Mas depois ele volta pra casa, Sim, ele tem volta. todo esse lance. Esse é só dentro da caixa mesmo. Só tem uma cena ali de 2 minutos dele na guerra, assim, num tanque de guerra. Ele é caminhoneiro, se eu não me engano, na guerra do Iraque, do Irã, sei lá. E já corta pra ele dentro do caixote. E ele tem um celularzinho ali que ele tem que fazer essa bateria durar pra conseguir conversar com as pessoas que estão indo resgatar ele. Entendi. Só que é muita burrice com o filme inteiro. O cara tá com o celular é tosco. O que é? Um filme é tosco? É trash? Basicamente o cara fica dentro do caixote e você não sabe como termina. Beleza. Então chama... Enterrado Vivo. Enterrado Vivo. Então, pessoal, de casa, eu vou assistir esse filme, trago no próximo Podcine e faço um leve review do que eu achei do filme. Então é isso, Enterrado Vivo, de 2010. 2010. Essa é a sua indicação. Sim. Beleza. Eric, muito obrigado por ter participado aqui com a gente do Podcine. Fico muito feliz com a sua contribuição. Acho que o pessoal de casa também vai gostar das indicações, né? Que nós falamos de Corra, Nós. Uma Noite de Crime. Uma Noite de Crime. E Amizade Desfeita. Lembrando que Uma Noite de Crime tem vários tem filmes. A série da Amazon Prime também. Sim, se eu não me engano, por enquanto são 4 filmes e a série com 2 temporadas. Fica a indicação para vocês de casa, o pessoal de casa que não assistiu esses filmes. São filmes ótimos. Os diretores são... os dois, do Uma Noite de Crime e do Nós, são diretores que são bem requisitados e traz uma abordagem diferente em cima desses filmes de terror, tá? Eric, muito obrigado mais uma vez. Espero trazer você aqui mais uma vez para conversarmos, talvez de filmes gore, enfim, trash, outros gêneros também. Outros gêneros bem mais escancarados. Você topa? Claro. Então, beleza. Pessoal, muito obrigado. Deixe o seu joinha se você gostou. Comente, faça um comentário embaixo de alguns filmes que você acha que é ruim, que vocês não gostam, que é o pior filme de todos. E também deixe um filme de terror psicológico que vocês gostam e se identificam. Muito obrigado, siga nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e até o próximo Podcine. Tchau, até mais. Falou. Valeu, cara. Obrigadão. Tamo junto.